Boa noite a todos, a todas e a todes, em consonância com o novo Código de Aceitação da Diferença e Inclusão de Gênero. Então, todos sejamos envolvidos pelo amor do Cristo. E o assunto de hoje, expiação e arrependimento, né? Se todos estamos aqui, é porque nós queremos de alguma forma, né, se arrepender, e também porque estamos expiando. Será que todos sabemos o significado dessa palavra, expiação? Algumas pessoas criam confusão com a palavra provas, né? Nós estamos em um mundo de provas e expiações. A espiritualidade nos fala que a gente está no limiar de um novo mundo, mas a gente ainda percebe a presença do mal entre nós, né? De maneira muito exacerbada ainda, principalmente nos dias de hoje. E a natureza respondendo nas consequências humanas, de maneira muito agressiva também, né? Então nós ainda estamos neste mundo de provas e expiações. E qual é a diferença? Que às vezes a gente faz confusão, né? Às vezes a gente fala assim, nós estamos passando por uma provação, né? Ou então, meu Deus do céu, que expiação é essa? Então a gente vai primeiro começar a falar um pouco de prova, para a gente poder fazer bem essa distinção, e depois a gente começa a falar de expiação, né? Prova é um nome que a gente já está acostumado, né? A gente passou pelos bancos escolares, e ali fizemos alguns testes, e depois a gente era aprovado, quando nós estávamos sendo medidos pelo nosso conhecimento ali em sala de aula. Então fizemos várias provas. Então prova é uma coisa que todo mundo sabe o que é. E a prova da vida? Como é que funciona? Então nós saímos dizendo, do plano espiritual para cá, né, que nós já estamos prontos. Já aferimos aquela condição espiritual tal. E para que a gente possa ter certeza disso, vem a prova espiritual. Vem a prova para nossas vidas. É aquela experiência que a gente está atravessando e a gente meio que é pego de surpresa. Mas nós estamos sendo medidos naquele momento. Para ver a nossa reação, qual vai ser a nossa saída, a nossa atitude. Será que a gente vai se dar bem? Será que a gente vai espernear? Será que a gente vai abandonar? Será que nós vamos ser omissos? Está no caminho das provas. Depois que nós passarmos pelas provas e formos aprovados, nós ganhamos mérito espiritual. Em outras palavras, a gente ascende espiritualmente. Todos nós estamos distribuídos por hierarquias espirituais. Então, lá na questão de número 100, escala espírita, do Livro dos Espíritos, vai mostrar espíritos imperfeitos, espíritos superiores, espíritos puros. Nós, na condição de espíritos imperfeitos, estamos sendo o tempo todo provados, né? Então, às vezes, a gente faz aquela confusão, e às vezes é difícil mesmo separar prova de expiação. Então, prova, nós já sabemos o que é, né? Cada qual pode aí dimensionar quais provas que passaram, quais provas que tiveram êxito, e quais aquelas que fraquejaram, porque outras virão. E expiação? O que é? A prova está associada ao presente, né? Então, o tempo todo nós estamos sendo provados. E a expiação? Está associada ao passado. Expiar alguma coisa é pagar. Nós erramos com a lei de causa e efeito. E essa lei gerou um débito para nós. E este débito pode nos alcançar nessa encarnação presente. Geralmente, a gente já sabe disso, quando no plano espiritual, diante do nosso projeto reencarnatório, a gente sabe qual expiação a gente vai ser submetido, ou quais expiações. Algumas são muito fáceis. Por exemplo, uma cegueira, né? A falta de um membro. Mas existem algumas que são mais difíceis, são mais sutis. A convivência com aquele parente, difícil, né? Existem algumas expiações e nós não temos ideia. Agora, o que é importante?
Deus computa tudo. Tudo passa pelo tribunal da justiça divina. O menor pensamento está sendo computado. Porque ele é muito justo. É misericordioso também. Mas isso não quer dizer que a sua justiça não será aplicada. Então agora, colocando o que nós já sabemos, a diferença entre provas e expiações, nós vamos adiantar um pouco e vamos para os 3 processos reparatórios de uma falta que a gente possa ter cometido. A gente errou, né? Acontece muitas vezes que a gente erra e não se arrepende. Então lá no livro Céu e Inferno, para que a gente possa abonar uma falta, eu fiz algo com alguém. Estou ali no trânsito, de repente, tomei uma fechada. Falei poucas e boas para aquele motorista. Será que vai ficar por isso mesmo? Nunca mais vou ver ele. Será que Deus não vai dar um jeito da gente se encontrar em algum momento para que aquilo possa ser de alguma forma mudado em expressões mais suaves? Oi, querido, tudo bem? E por aí vai. Então, a lei divina, ela é muito sábia. Nada escapa. Um dia a gente vai se encontrar. Então, em primeiro lugar, eu fiz a falta, eu cometi algo, isso foi de deliberação minha, da minha vontade. O que é importante reconhecer? Deus computa tudo, mas só aquilo que for intencional. Por exemplo, eu estava ali fora, e aí, de repente, alguém entrou na frente do meu carro, e eu atropelei, sem querer, essa pessoa. Não foi algo que eu quisesse fazer, tá? A pessoa simplesmente se jogou na frente do meu carro. Então, isso não vai gerar um débito para com a lei divina, porque eu não tive intenção disso. Em outras palavras, eu não tive nenhuma culpa, nenhuma responsabilidade. Então, débito zero. Eu posso ficar triste, eu posso ficar, de alguma forma, até depressivo, porque uma situação dessa, existem situações que são muito graves. Uma vez eu contei aqui, que lá em São Pedro da Aldeia, um motorista, ele, ali na rodoviária, ele sem querer, em vez de ele engatar a ré, ele engatou a primeira e matou uma passageira. E esse irmão, por mais que ele fosse assistido, por mais que ele fosse, de alguma forma, tivesse um acompanhamento médico, ele entrou em depressão. E ele veio a tirar a vida dele. Né? Ele não teve intenção naquela hora, mas gerou para ele uma consciência de culpa muito grande. Né? Então são coisas assim, que às vezes a gente não sabe como lidar. É igual a perda de alguém. Cada um vai sentir de uma maneira. Não é isso? Tem pessoas que saem muito bem, outros que entram em depressão, alguns que se isolam, outros que condenam a Deus, né, blasfema contra Deus. Então cada um de nós vai ter uma reação diferente. Então a expiação, ela vai ser gerada a partir do ato em que eu cometi. Alguns nós podemos resolver aqui mesmo. Para isso a gente precisa se arrepender. Então, para que eu possa pagar uma falta, segundo o livro Céu e Inferno, lá no capítulo que trata do Código Penal da Vida Futura, vai ser arrependimento. Eu primeiro me arrependo, depois eu passo pelo processo expiatório, e por fim eu faço a reparação. Né? Por exemplo, agora foi intencional, eu fui lá fora, o cara chato, eu não aguentei, fui impulsivo, inconsequente, tirei a vida da pessoa. Primeira coisa é o perdão. Tá, tudo bem, ele me perdoou. Mas vai ficar por isso mesmo? Será que o perdão daquele que eu tirei a vida resolveu a situação? Ou será que eu vou ter que pagar essa conta para com ele? De que maneira eu vou fazer isso? Em que consiste a expiação? Ainda no livro Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso para se conhecer esse tipo de tema, né? Consiste nos sofrimentos físicos e morais consequentes da falta, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal.
Então, a expiação, ela gera um sofrimento. Esse sofrimento é inerente ao fato da gente ter feito o ato, e também para que nós possamos, em nossa consciência, futuramente, evitar que a gente venha cometer esse mesmo ato novamente. Então, aquela situação que nos causa dor, sofrimento, é uma expiação. Aquilo pesa em nosso ombro, em nossa economia, em nosso dia. Então, a gente começa por aí a arrumar alguns subterfúgios. Tem gente que vai para a bebida, tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai... A gente começa a querer sair daquela situação que nós mesmos nos colocamos em razão de débitos do passado. E que para a gente poder ser promovido, a gente precisa quitá-los. Deixar ele de lado não vai resolver o nosso problema. Fazer pela metade é alcançar ele lá na frente ao dobro. Ou seja, não adianta. O correto é a gente buscar, de alguma maneira, se equilibrar, se harmonizar com aquela energia e enfrentar o hoje, para que o amanhã não venha mais agravado. E a reparação, em que consiste? Consiste em fazer o bem àqueles que se havia feito o mal. Então, para eu reparar essa falta, eu vou ter que fazer o bem àquela pessoa que eu criei esse débito. Ela não vai sumir no universo afora. Deus vai nos situar novamente em situações presentes ou futuras, em núcleos, inclusive familiares, para que a gente possa ajustar aquela energia que a gente, de alguma forma, malbaratou. Transmutar aquela energia, transformar ela em coisas melhores. Aí a gente vê esse irmão aí, né? A cara dele com raiva. Por que eu estou passando por isso? Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, acha-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então Deus vai dar um jeitinho para a gente se encontrar. Igor, eu vou fazer assim, ó, desculpa, tá? Eu esqueci, cara. É tanta emoção que eu tinha combinado um código com ele, de quando eu fosse passar aqui, eu ia fazer assim. Mas eu estou passando aqui, ó. Esqueci, desculpa, perdão. Então agora, ó, agora eu vou fazer. Eu voltei peraí, errei aqui. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas. Eu deixei para lá, ela vai me alcançar no futuro, praticando o bem em compensação ao mal praticado. Então a gente nem tem ideia, né? Fizemos alguma coisa, foi bobeira. Não foi não. Deus computou. Já era. Uma hora a ficha vai cair e a gente vai ter que pagar. Pode não acontecer nessa encarnação. O bom é que nós nos arrependamos em tempo. E a partir daí, a gente então diminua esses débitos para o futuro. Porque a relação de sofrimento, ou melhor dizendo, a sensação de sofrimento, ela está ligada diretamente às nossas expiações. Quanto menos expiações, mais evolução, menos sofrimento e mais felicidade. Tornando-se humilde se foi orgulhoso. Aí são aquelas questões que a gente não tem ideia o como vamos resolver. Tornando-se humilde se for orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benigno se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se foi inútil, frugal se foi intemperante, trocando insumos bons pelos maus exemplos perpetrados. Por isso que a gente constitui família. E aí, ora vem pai, ora vem mãe, aí o pai que não foi um bom pai retorna como pai novamente.
A mãe que não foi uma boa mãe retorna uma mãe novamente, dos mesmos filhos. Ou então invertemos os papéis, porque o filho foi ingrato, agora ele vai sofrer na pele e vai ter a oportunidade de pagar. E assim a gente cria os núcleos familiares. E de vez em quando vem alguém de fora, porque nós geramos um débito tão grande para aquela pessoa, que a gente vai ter que incluir aquela pessoa em nosso núcleo familiar. E assim as famílias vão se aumentando e vão crescendo. E desse modo progride os espíritos aproveitando-se do próprio passado. Então nada se perde, né? Tudo está sendo computado, tudo está dentro da gente, da nossa consciência, as leis de Deus todas estão inseridas em nossa consciência. E por isso Deus não precisa ficar, como eu posso falar, se preocupando um por um. Embora Ele cuide de todos, Ele não precisa ficar se preocupando, porque a nossa consciência já traz todas essas leis. Já está tudo aqui dentro. E nós mesmos acabamos por nos condenar ou por nos beneficiar. Porque a gente mesmo vai fazendo esses atos que tem a ver com, como posso falar, com o nosso próprio pagamento em si mesmo. Tudo que nós fazemos o outro volta para nós próprios. Então a gente é o primeiro prejudicado, né? Quando a gente está fazendo o mal para o outro, o primeiro prejudicado somos nós. E a gente vai ter que fazer esse ajuste, não tem jeito. E aí o bom seria que fosse ainda enquanto está a caminho com ele, né? Então vamos entrar nas questões da noite de hoje. A questão de número 990, Allan Kardec pergunta à espiritualidade se o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual. É possível que a gente se arrependa ainda aqui? Nós já sabemos a resposta, né? No estado espiritual. Mas também pode ocorrer no estado corporal, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então a maioria de nós já sabe essa diferença. Existem situações que a gente não tem noção. Aí sim a gente vai fazer esse arrependimento só no plano espiritual. Tem situações tão sutis que a gente às vezes não teve nem a intenção, né? E que elas passaram assim despercebida, mas foi um ato deliberado nosso. A gente quis fazer, embora depois a gente esqueceu, né? Aquela briguinha que não se deu em nada, passou. E às vezes vai acontecer da gente ter que fazer uma reparação no futuro. Mas para aquele que não tem conhecimento da doutrina, para aquele que ainda o bem ainda não é uma certeza, o mal ainda sobrepuja, para ele Deus não é justo, ele não tem esse conceito definido, para ele o peso é diferente. Para aquele que já sabe que o bem é bem, que o mal é mal, o peso é diferente também. Porque ele já tem uma consciência. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Eu passei por aqui, vivi uma vida inteira, cheguei aos 90 anos e não arrependi. Levei todos esses atos, essas ações, para o plano dos espíritos. Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência e quem possa expiar as suas faltas. Então aqui primeiro, né? Será que a gente desencarna e já se arrepende logo? Chegamos lá, cheguei. Quem vai nos receber, né? Primeira coisa, desencarnei agora. Porque a gente bastou um passamento, bastou um problema de saúde, para a gente poder, dependendo da situação, perder as forças, né? Começamos a ratear, pedimos ajuda parente, às vezes precisamos ser hospitalizados, às vezes internados, e a situação se torna difícil. E durante a desencarnação, qual é o processo? Então a pessoa, quando vai desencarnar, ele provavelmente vai passar por um processo cirúrgico, né? Vai ter que retirar o cordão de prata, ele vai ter que enfrentar uma convalescença no plano espiritual, adaptar o novo plano a novas energias, a novos fluidos. E para isso é interessante que quando a gente desencarnasse, a gente tivesse uma equipe de apoio, né?
a gente tivesse um irmão, uma irmã, um amigo, um pai, uma mãe, um parente que pudesse nos aceitar no plano espiritual, nos levar para sua casa, nos cuidar, porque nós estamos precisando de cuidado. Agora, como é que funciona esse acesso? O bem se ocupa do bem e o mal se ocupa do mal. Então os espíritos que estão no caminho da maldade serão todos alcançados pelos irmãos que estão na maldade. Então, para ser recebido no plano espiritual, precisa ter mérito. Para poder ter esse cuidado todo que nós falamos aqui, é preciso ter mérito. Então, para se arrepender, importa que nós tenhamos essa ajuda muitas vezes. Olha, irmão, você errou. Você precisa fazer a correção, a reparação dos seus erros. Mas acontece muitas vezes que o espírito não está nem aí, que ele está no caminho da maldade, ele já está há muito tempo fazendo aqueles atos. Ele vai continuar fazendo o que do lado de lá? Ele poderá continuar no caminho da maldade. Existe um livro chamado Sexo e Obsessão, que cuida de informações acerca desse tema, e que um dos irmãos, ele desenvolve na Terra, principalmente na França, alguns atos de dor, né? Masoquismo, enfim, sadismo. Isso na França, no século XVIII. E ele desencarna logo depois. É recebido com festa no plano espiritual. A espiritualidade inferior, lá nos umbrais da vida, o recebe porque ele fez um trabalho maravilhoso na Terra. Olha como os papéis se invertem, os valores se invertem. Então, para os irmãos que o aceitaram, né, para os irmãos que estavam ali apoiando ele, através da inspiração, dando a ele elementos para que ele pudesse estar, de alguma forma, deturpando a sexualidade na Terra, ele foi um herói. Mas perante os tribunais da justiça divina, ele falhou completamente. E será que ele vai se arrepender do que ele fez? Porque até hoje os atos estão sendo aí divulgados e perpetrados nos erros que a humanidade comete. Começou por alguém, mas alguém foi copiando e hoje é uma questão que está por aí, né? E assim os outros erros também, muitos erros são copiados, assim também como as ações boas, as ações saudáveis também devem ser copiadas, feitas, né? Veiculadas. Mas o que nós estamos falando? Será que ele logo de cara vai se arrepender? Então, neste caso, o espírito, quando se arrepende, ele se arrependeu. Ele precisa de uma nova existência. Ele só consegue ser feliz se ele reencarnar novamente. Aquilo fica na consciência dele. Eu preciso pagar, preciso quitar a minha dívida. Não é igual a gente, estamos devendo o banco. Não é? Aquela dívida está lá. A gente não quer pagar aquela dívida? A gente não sente bem pagando aquela dívida? Mentira, né? Se a gente pudesse jogar para lá, se o banco falar assim, olha, está perdoado, a gente, graças a Deus, Deus me livre. Então, para espíritos que estão nessa condição de imperfeição, a espiritualidade comparece. Às vezes, quando elas estão já em ponto de sensibilização, né, para poder dar aquele apoio. É o conselho que a gente dá, olha, tenta ir por esse caminho. Uma mãe, um irmão nosso não faz isso? Um amigo? Faz mesmo, Cacau? A gente costuma dizer que se o conselho fosse bom, a gente vendia, né? Então a gente não aceita muito bem conselhos, a gente tem essa dificuldade. Mas, na verdade, a gente deveria aceitar. Porque às vezes o irmão nosso, uma irmã, um amigo, sabe que a gente está indo pelo mau caminho. E às vezes a gente não sabe, a gente está ainda na ilusão, a gente está ainda, né, vivendo uma outra realidade paralela, mas aquela realidade está nos levando para o buraco. Então a gente deveria aceitar os conselhos. E assim também no plano espiritual é feito. Então, para que a gente consiga fazer esse processo de transição entre o erro e a reparação, a gente precisa reencarnar nesses erros gravíssimos, como eu falei para vocês. São erros muito graves, um assassinato, né? A pessoa subjugou a outra a vida inteira. Aí agora, só numa nova encarnação para poder resolver isso. Pode diminuir o processo, como por aquelas observações que nós vimos, né? De ser bom, ao invés de ser ruim,
de ser gentil, amável, em vez de ser austero, a gente pode mitigar a situação, mas essas situações nós só vamos conseguir corrigir numa nova encarnação. E o espírito, então, ele fica em sofrimento. Enquanto ele não reencarnar, ele fica em sofrimento. Eu preciso reencarnar. Mas é tão simples assim? Será que arrumar uma mãe, um pai, um lar, é simples para a espiritualidade? É muito difícil. E muito mais difícil se torna com o passar do tempo, porque nós vamos diminuindo, a humanidade vai amadurecendo, aí vai começando a descobrir os métodos anticoncepcionais, e a partir daí, então, ele vai reduzindo os filhos. Antes eram 10, depois passou para 8, 6, 4, 2, agora 1. Daqui a pouco, nenhum. É o processo evolutivo. E aí se torna uma agulha no palheiro arrumar uma mãe, um pai para poder reencarnar aquele espírito. Ou seja, só o tempo vai ajudá-lo. Na questão de número 992, que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Então nós já falamos um pouco sobre isso, né? Será que não é hora de a gente se arrepender agora? Para o nosso próprio benefício? Fazer que, já na vida atual, o espírito progrida se tiver tempo de reparar suas faltas. Quando a consciência o exproba e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Então, a consciência da gente está o tempo todo gritando, né? Olha, isso não está certo, isso não foi bom, você errou, você vacilou. A consciência nos cobra, não fala com a gente, né? É que a gente muitas vezes não dá atenção, deixa para lá. Mais para frente a gente vê isso, né? A gente costuma fazer isso. Mas ela está o tempo todo nos ajudando ali, nos informando que o ato que nós fizemos não foi bom. Mas Allan Kardec, ele quer esgotar o assunto. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Olha esse bonequinho, a cara dele, ó, de malvado. O cão chupando manga, como diz o ditado. Né? Não é esse não, pode passar. Eu já... Esse aí, ó. Olha essa cara, né? Parece que não vai ter jeito, né? E a gente às vezes pensa assim mesmo, né? Nossa, fulano não tem jeito. E para quem não tem conhecimento espírita, afirma muitas vezes que pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Mas nós espíritos sabemos que não é verdade, né? Todos nós vamos nos arrepender. Pode ser que nessa encarnação a gente não tenha êxito para com aquela pessoa, né? Aquele irmão nosso, aquele familiar nosso, aquele queridão nosso, ou aquela queridona nossa. Nós não venhamos a ter êxito nessa encarnação de ver o arrependimento dele ou dela nessa encarnação. Mas futuramente, numa encarnação futura, esse arrependimento vai se dar ou no plano espiritual. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. E qual é a meta? É a meta da perfeição, né? Todos nós vamos chegar lá. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em existência anterior. Então, às vezes você hoje está bonzinho, parabéns para você, né? Mas talvez, como ele fala aí, talvez você já tenha sido, na vida passada, né, uma flor que não se cheirasse. Né? Por que ele está falando talvez? Ele está falando talvez porque existem espíritos que não passam pela fieira da maldade. São resolutos desde a sua criação. Todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo. E o nosso livre-arbítrio é que vai direcionar. Ou melhor, a nossa vontade é que vai direcionar o livre-arbítrio para que caminho a gente quer seguir. E existem espíritos tão resolutos que desde a sua criação
não passaram pela fieira da maldade, vão direto em linha reta a Deus. Gente, que maravilha. Eu estou longe disso, tá, gente? Não pensa que sou eu, não. Mas eu tenho conhecimento, a espiritualidade já falou conosco, que Jesus foi um desses espíritos que fez essa caminhada em linha reta. Jesus começou, e foi embora. Né? E a gente conhece algumas pessoas que parecem, né, dóceis, amáveis, pessoas que evoluídas, que realmente é uma coisa assim, na nossa vida é um oásis. Né? Eu conheci pessoas maravilhosas, tenho na minha família, tenho fora da minha família também, pessoas que a gente leva para a vida inteira, graças a Deus. Se não fosse elas, nem sei como seria a nossa estadia por aqui. Né? Mas existem pessoas assim, né? Como o espírito tem sempre livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação no mal. Neste estado pode persistir anos e séculos, vindo por fim um momento em que se modifica pelo sofrimento e, apesar do seu orgulho, reconhece o poder superior que o domina. Então, primeiro, nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos a nossa potencialidade crística a desenvolver. Então todos nós seremos Cristo um dia, né? Em conhecimento, em amor, em inteligência. Todos nós seremos. Então alguns de nós somos persistentes na maldade. Ficamos ali, vem conselho, né? Vem ajuda, vem encarnação, vem apoio, e a gente está ali tenaz na maldade. O que vai nos modificar? Porque Deus já sabe o que Ele precisa fazer. O sofrimento. Cada um de nós vai ser medido, portanto, nesse sofrimento. Ele pode começar pouco e vai aumentando, né? Daqui a pouco, uma coisa que poderia resolver rapidamente, virou uma bola de neve. E aí, então, a gente tem esse sofrimento aumentado. No plano espiritual, esse sofrimento, ele é muito mais sensível, ele é muito maior. Né? Nós somos, de alguma forma, diminuídos energeticamente para caber num corpo como esse. O nosso espírito é uma energia muito, muito, muito forte. Né? Uma vez no plano espiritual, que não tem essa matéria densa, grosseira, os nossos sentidos estão bem mais apurados. Então, uma dor é uma dor, uma alegria também é uma alegria. Né? Então a gente tem essa. O espírito, portanto, orgulhoso começa a ser testado, a ser provado, a sofrer. E aí aos poucos ele vai minando aquele orgulho que ele tem, né? Ele é dobrado na marra, né? Dobrado pelo amor de Deus. É aquela velha história: se não vai pelo amor, vai pela dor. A questão de número 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Sempre as reconhece e então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram. E o arrependimento virá para esclarecê-los, trabalha os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. É aquela história que a gente estava falando, que a gente pode ajudar um ao outro pelo conselho. Nós temos uma imagem aí belíssima de um livro chamado Voltei. Alguém que já leu este livro? Voltei? Algumas pessoas, né? É um livro maravilhoso. É um dos livros mais importantes da doutrina espírita. Porque assim, nós estávamos falando agora há pouco sobre a questão da desencarnação, né? O que acontece? A gente passa por uma convalescência, existe a perturbação espiritual que envolve o espírito e muitas vezes desencarna sem saber e morreu. Muita confusão se faz do lado de lá por causa disso, né? Ele morre e ele, como ele não tem conhecimento espiritual, ele acredita que está vivo. Então ele começa a frequentar a mesma casa, frequentar a mesma escola, o mesmo trabalho, ele faz tudo igual. Ele não tem noção que desencarnou. Então,
o conhecimento espiritual é importante para esse espírito poder saber que ele desencarnou. E a espiritualidade não dá choque, tá? Porque tem pessoas que morrem de medo da morte. A minha mãe mesmo é uma que morria de medo da morte. Não teve jeito, né? Ela desencarnou já há alguns anos. Mas ela morria de medo da morte, pelava de medo da morte. Então, quando chegou no plano espiritual, não falaram para ela, ela desencarnou. Ela morreu ela desencarnou de um processo de um câncer, né? E ela então, 4 meses depois, continuava internada no plano espiritual, no processo de convalescença que nós falamos. Ou seja, o espírito continua internado, ele continua sendo tratado, e aos poucos, somente aos poucos, a ficha vai caindo para que ele mesmo saiba que ele desencarnou. Porque se houver algum tipo de informação nesse sentido, para quem tem medo, entra em choque, e a mente não pode entrar em choque. Ela pode vir a ficar louca, né? Então a mente pode desenvolver uma loucura no plano espiritual. Existe um livro para isso que acompanha isso de maneira brilhante, chamado E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia de nosso querido Chico Xavier, que esse livro acompanha a irmã que desencarna nesse processo. Ela é internada, ninguém avisa nada, ela fica perdida no hospital, querendo informação da família, porque meu pai não vem ver, porque meu marido não vem ver, porque meu filho não vem ver. Calma, não é o momento ainda, eles estão bem, você não pode receber visita, e vai enrolando quando pode, até que o espírito mesmo caia nessa ficha. Então, este livro aí, chamado Voltei, do irmão Jacob, ele acompanha um processo desencarnatório, que é esse irmão que está deitado aí na cama. Coloca para mim a imagem, por favor, Igor. Então, pode deixar aí por gentileza um pouquinho, enquanto eu explico a imagem. Então, o irmão Jacob, ele está levantando aí, o seu perispírito está saindo do seu corpo físico, né? Todos nós que aqui estamos, temos o nosso perispírito. Paulo já falou isso lá na primeira epístola aos Coríntios, né? Semeia-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual. Assim como há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, o corpo aí, espiritual, que a gente na doutrina espírita é conhecido como perispírito, ele está aí levantando do seu corpo físico e já desencarnou, mas está ligado ainda pelo cordão de prata, que é um elo, né? Um laço fluídico que nos mantém ligado a esse corpo físico. Então a gente pode sonhar à vontade, a gente pode sair do corpo toda noite, mas não desencarnamos, porque mantemos ligado ao nosso corpo pelo cordão de prata. Quando ele é cortado, aí sim a desencarnação. Então, nesse caso aí, o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, patrono da nossa casa, é quem vai fazer esse desligamento. Ele está aí na imagem, bem no centro, né, de barba. Então, é ele quem vai fazer esse desligamento. Então, ele está saindo do corpo físico, o irmão Jacob, completamente aturdido. Ele está ainda sem saber o que está acontecendo, ele está buscando ainda compreender o que está acontecendo, e do lado dele, a filha dele, que já havia desencarnado há algum tempo antes, veio recebê-lo. E ao lado do nosso querido Bezerra de Menezes, tem um outro amigo dele, que veio também assistir, recebê-lo, fazer essa inserção no plano espiritual. Então tira ele daí, leva ele para a praia, e aí ele começa a se refazer. E aí ele vai contar em detalhes tudo que aconteceu neste livro chamado Voltei. É maravilhoso. Não vou dar mais nenhum spoiler. Vocês, por favor, leem a obra. Não é? Então, como seria bom para nós termos essa recepção no plano espiritual? Né? Pela família, pelos amigos. Olha que maravilha. Você viajou daqui, sei lá, um lugar chique, né? Paris. Viajou para Paris, chegou lá, tinha uns amigos. Você não pagou hotel nem nada. Olha, ficou na casa de amigos, né? Tudo incluído. É isso. A gente desencarna, vivendo uma vida saudável, sendo pessoas boas, seremos recepcionados por pessoas boas, familiares nossos que nos antecederam. Se porventura não for assim, nós não vamos ser recepcionados dessa forma que a gente está vendo, que a gente viu na imagem aí. A gente pode ter diversos dissabores, diversos sofrimentos ao entrar num plano espiritual, numa terra que a gente não conhece, completamente dependente.
vivendo um momento de transição, numa energia nova. Então, muitas vezes, existem espíritos que passam por sofrimentos atrozes no plano espiritual em razão dos atos que foram praticados aqui na Terra. E aí, para poder, nós já estamos encerrando, para poder sintetizar o Código Penal da vida futura, nosso querido Allan Kardec resumiu, lá no livro são mais de 20 proposições acerca do Código Penal da vida futura. Também um livro imperdível, porque este livro, O Céu e o Inferno, que é uma das obras do Pentateuco kardeciano, ele vai trazer várias mensagens espirituais de irmãos que fizeram a passagem, mas quiseram relatar como está a condição deles no plano espiritual. Então lá tem todos os tipos de espíritos, desde os felizes, aos infelizes, aos suicidas. Eles vão contar como viveram aqui e o que encontraram no plano espiritual. E a análise de Allan Kardec, que vai nos ajudando a entender o que é céu, o que é inferno, né? O que verdadeiramente essas palavras querem dizer. Então ele vai resumir o seguinte: o sofrimento é inerente à imperfeição. Nós vamos encontrar um Chico Xavier com diversas limitações, problema no olho, teve uma educação castradora. Nós vamos encontrar o nosso Mandela lá no sul, nós vamos encontrar Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, e entre outros irmãos que trabalharam pela humanidade e trabalharam de maneira invejável. Sofreram, mas o sofrimento não pesava neles como pesa na gente. Porque para sofrer, tem que ser imperfeito. E esses espíritos, que são espíritos superiores, eles não têm a expiação doendo no ombro deles. Então aquilo para eles é uma passagem, né? Jesus, por exemplo, sofreu todas aquelas dores, mas o sofrimento dele não era um sofrimento moral. O sofrimento dele é porque ele dizia: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? O sofrimento dele era um sofrimento de amor, né? Nós temos lá em nosso lar a história da mãe de André Luiz. Ela estava vivendo numa esfera acima de nosso lar. E ela precisava reencarnar não. A esfera acima de nosso lar não precisa mais reencarnar. São esferas que já atingiram a perpétua concórdia, já atingiram o amor fraterno universal, já atingiram a ciência. Então, esses espíritos que vivem lá não têm débitos mais para com a Terra, só encarna em missão. E ela não precisava reencarnar. Mas o marido dela estava no umbral ainda. Não sei quem lembra dessa história. Se vocês, quem leu aí, né? O marido dela ficou preso no umbral, porque estava sendo assediado por alguns espíritos sensuais. E esses espíritos, então, meio que mantinha prisioneiro no umbral. Então, o que ela pensou, por amor? Ela pensou assim: eu vou reencarnar. Vou aceitar de novo seu pai como meu marido. E vou ter essas meninas, essas mulheres, esses espíritos femininos, sensuais, como minhas filhas, para a gente poder educar. Então, para ela, vai ser um prazer maravilhoso educar essas crianças. Não vai ter aquele contributo do sofrimento. Talvez tenha para ele, porque tem débitos para com aqueles espíritos, que ele as conheceu em vida. Então, provavelmente, vai ter esse contributo para com ele, mas ela não. Para ela, esse sofrimento aqui, que a gente sente às vezes aquele peso, aquele incômodo, ela não vai ter. Ela vai tirar de letra, porque ela vai o tempo todo ali na linha do amor. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo. Nas consequências naturais e inevitáveis, assim a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja obrigação de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Então
Então tá aí, tudo está na nossa consciência. Se a gente faz excesso, o que vai acontecer? A gente já sabe que a lei é de causa e efeito, esse excesso vai chegar para a gente numa conta, né? Peguei meu cartão de crédito lá e saí gastando, estourando, limite altíssimo, 30 mil reais. Né? Olha, riu porque o seu é assim, né? 30 mil reais. Gastou, final de ano, shopping, presente para todo mundo, aquela ceia maravilhosa, não é isso? Presentes caros, aproveitou, foi em Paris, né? Aí a conta chegou, e agora? Podemos fazer assim, deixar o banco para lá, ligou, a gente sabe que ela vai pagar, né? Mas pode ser o contrário, eu posso não fazer nada, deitei no meu sofá e fiquei vendo um filme atrás do outro, adoro filme, um atrás do outro. Passou-se o dia, passou-se a noite, passou-se a semana, eu não fiz nada. Aí a conta chegou a conta de água, eu não trabalhei, cortaram. Chegou a conta de luz, eu também não paguei, cortaram. E aí chegou um momento que o tédio também me alcança. E agora? O que eu vou fazer? Então, por um excesso de nada fazer, né? Eu também vou ter essa conta. Então, tudo está sendo computado, não tem jeito, não tem para onde correr. O certo é enfrentar. Essa é a nossa grande dificuldade, é enfrentar o problema. Que eu preciso fazer? Como eu vou resolver? Meu Deus, me ajuda, porque sozinho ninguém aguenta, né? Sozinho a gente não aguenta. E a gente precisa pedir ajuda mesmo a Deus para que a gente consiga vencer. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições, por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, meus irmãos, Deus, Ele é muito justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é soberanamente bom, Ele é Pai. E é claro, existe uma frase que nós conhecemos: o amor cobre a multidão de pecados. Quando o Espírito ama, Ele vai mudando, transformando o seu futuro. Não é? Ele vai colocando na engrenagem das suas ações o amor. E esse amor vai mudando as coisas. Então, o que para a gente pode ser um grande sofrimento, o amor tira de letra. Que a gente possa, então, amar mais, né? A gente possa enxergar um outro olhar a situação que nós estamos enfrentando. Muitas vezes difícil. Ninguém está dizendo que é fácil. Todos nós temos situações que são muito difíceis. Senão não estaríamos aqui. Porque quem já resolveu seus problemas, já foi. Já está muito bem no plano espiritual. E nós estamos por aqui ainda. Porque ainda temos a nossa cruz, né? Para carregar. Ainda tem os nossos débitos. E precisamos nos arrepender ainda de algumas coisas. Para sair daqui melhores do que chegamos. Então que Jesus possa nos envolver, nos ajudar em nossas revoluções internas. Que Maria de Nazaré possa nos abençoar, ela que ama incondicionalmente, possa nos ajudar também nesse processo de aumentar a nossa capacidade de amar. Obrigado a vocês pela paciência, por emprestar os ouvidos e até uma próxima oportunidade. Agradecemos ao Renato pela explanação da noite. É sempre bom, né, lembrar, principalmente que estamos todos no mesmo barco, né? Estamos todos lutando contra as nossas imperfeições, lutando para que possamos verdadeiramente atingir o maior objetivo da nossa jornada evolutiva, que é a perfeição relativa e a felicidade, né? Como Jesus nos prometeu. Então, gratidão, querido. Né? Antes que Renato faça a nossa prece final, nós vamos lembrar que a nossa cantina está funcionando, que na nossa livraria nós ainda temos alguns exemplares da agenda desse ano, né? Agenda maravilhosa. E também nós temos na nossa livraria obras básicas com letras grandes. Não estamos chamando ninguém de velho aqui, não, longe de nós, né? Mas às vezes a dificuldade com a visão, né? Então,
Na verdade, são letras grandes, gigantes, maravilhosas para aqueles companheiros que têm dificuldade. Então, tem o Evangelho, tem o Livro dos Espíritos, Livros do Médio e a Gênesis. Tá bom, companheiros? Lembramos a todos que após a prece nós teremos o passe, ninguém precisa sair de seu lugar. Pedimos mais uma vez que os companheiros contribuam com este momento, mantendo silêncio, mantendo-se em oração, em concentração, né? Convidamos todos os médios passistas da casa para a caridade do passe e também desejamos a todos os companheiros um excelente retorno aos seus lares. Muita paz a todos. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer por este momento. A gente está aqui amparado, protegido e envolvido por essa luz divina que nos envolve. Gratidão à espiritualidade que traz para cada um de nós o necessário para que a gente possa sair daqui fortalecido para enfrentar o nosso dia a dia lá fora. Que Jesus possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amores, de ontem, de hoje e de amanhã. Que todos possam ser envolvidos, Senhor, pela Tua divina luz e pela Tua divina presença. Que Teu amor possa permear a todos nós e assim possamos, saindo daqui, levar essa energia. E para onde a gente passar, que a gente possa também ser um portador da divina graça. Jesus amado, agradecemos a oportunidade deste trabalho e fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.